E lá vamos nós. Inquérito policial. Inquérito é referente ao slide 5 e 6 dele, do professor. Aí nós vamos lá. É uma investigação pré-processual, ou seja, ela não é um processo, ela vai talvez iniciar um processo. Como assim? A gente não, os policiais instauram um inquérito e não é do nada, tem que ter algum motivo plausível para que isso aconteça e que vai servir como base para essa ação penal. Eu vou investigar, eu vou saber como ocorreu, quem cometeu aquele crime. Quando eu tiver com provas suficientes, eu vou entregar ao Ministério Público. Quando eu entregar ao Ministério Público, é que ele vai avaliar, né, o representante do MP vai avaliar e saber se realmente necessário uma denúncia ou se ele vai solicitar um arquivamento daquele inquérito policial. Aí o MP apresenta a denúncia para o início da ação, né, como eu expliquei, e se as provas forem robustas, ou seja, se ocorreu um assalto, aí eu só vi alguém rondando ali o local e não tem prova de que foi ele, nem ninguém viu, ele não estava com nada que foi furtado, mas ele só estava rondando, só estava passando pelo local. Qual é a prova que eu tenho para com ele? Nenhuma. Então não dá para eu oferecer uma denúncia para com aquela pessoa que só foi vista andando na rua no dia do assalto que teve, do roubo furto. E só porque ele andou por aquela rua não quer dizer que foi ele. Não, se ele não estava com nada que foi assaltado, se ele não estava com arma, não estava com nada, não tem nada que prove que seja ele, a gente vai instaurar uma ação penal para com aquela pessoa para quê? Entende? Oferecer a denúncia não quer dizer o início do processo, já que o juiz vai dizer se aceita ou não. Beleza. Fui lá, peguei a pessoa tava, a casa foi assaltada, foi invadida e tinha uma pessoa X que foi vista saindo da casa, da residência. Essa pessoa estava com a faca e foi pega com o relógio que foi assaltado da casa. Essa pessoa está com indícios suficientes. Nós temos testemunha, nós temos talvez uma câmera de segurança que viu ele saindo de lá de dentro. Nós temos, que no caso seria a prova testemunhal, né? A prova material. E nós temos ele com pertences do local onde foi assaltado. Então, isso são motivos suficientes investigados, né? Porque a polícia foi quem foi lá, investigou. Solicitou o depoimento das pessoas, pegou as câmeras de segurança, tá com o inquérito. Fez esse processo todinho do inquérito e entrega ao Ministério Público. O Ministério Público vai lá e avalia e manda para o juiz. Quando ele manda para o juiz, não iniciou o processo ainda, porque o juiz vai avaliar também para saber se aquelas provas são robustas e vai aceitar a denúncia ou decretar o seu arquivamento. Aí, com esse arquivamento, é o que nós vamos ver mais na frente, né? Que eu vou explicar mais adiante. Mas até aqui, nós já entendemos o que é o inquérito policial, quem faz esse inquérito e para que ele serve. A inquérito policial é a investigação conduzida pelo MP para esclarecer suspeitas, que neste caso, a pessoa foi vista na rua, ela é uma suspeita, provavelmente. Então, o MP solicita, né? Vamos ter um inquérito policial para que essa suspeita nós tenhamos provas robustas que incriminem ou não a pessoa, para que a gente possa oferecer a denúncia para o juiz e ele dizer se aceita ou não. As investigações podem ter colaborações de perícias, documentos, depoimentos e não tem ampla defesa, já que não tem um poder acusatório, apenas investigativo. Quando está só investigando, não tem do que eu me defender. Passei na rua que a casa foi assaltada. Eu vou me defender de quê? Não tem uma acusação. Está investigando quem foi que fez, como foi que foi feita aquela situação. Então, não tem como eu me defender de uma coisa que não se sabe nem como ocorreu. Entendeu? Aí, por isso que não tem ampla defesa.
polícia vai ser dividida em dois grupos. A polícia administrativa, que é a preventiva, de manter a ordem pública, que é a polícia militar, e as guardas municipais, que ali elas estão para prevenir, vão fazer a ronda, né? Vamos tentar manter a paz. Vamos fazer a ronda para que não aconteça nada, né? Que isso é manter a ordem pública, prevenir crimes e proteger os cidadãos. E a de atuação ostensiva, que ela é de atuação ostensiva, né? Vai estar presente nas ruas, fazendo um patrulhamento. E a segunda polícia é a polícia judiciária. A polícia judiciária vai investigar depois que acontece o crime. A polícia preventiva estava lá, mas ainda ocorreu o crime. Aí quem entra? A polícia judiciária, que é uma repressiva. Aí ela vem depois do crime, né, para coletar as provas e identificar quem foram os autores, que normalmente é a Polícia Civil e a Polícia Federal, que aí vai fazer a investigação sigilosa e ela vai atrás de provas. A Polícia Judiciária vem na Constituição de 87, artigo 144, que foi aquela que a gente estudou com Ana Priscila ano passado. E a Polícia Judiciária é destinada a apurar esses atos infracionários penais, ou seja, as infrações penais e autores. O inquérito apura as infrações para fundamentar a ação ou o arquivamento do caso, caso não tenha provas. Então, nós já entendemos que quem é que faz as rondas, né, que é a polícia preventiva, e nós temos a polícia judiciária, que neste caso é quem vai investigar o caso, vai investigar se houve um crime, quem foi que cometeu, como cometeu, quais foram a sequência de delitos que a pessoa fez. Então, com esse inquérito, que a gente investiga tudo, ele vai fundamentar a ação penal que vai ser feita pelo Ministério Público, que vai fazer a denúncia para o juiz. Então, a pirâmide é essa. A escadinha, no caso, para ficar melhor. Inquérito policial. Segundo batentezinho, vai ser enviar para o MP. E o terceiro, o juiz, que vai dizer se aceita ou não aceita a denúncia. Só quem tem poder de arquivar um inquérito policial é o juiz, que no caso o MP vai analisar e mandar para o juiz, né? Não foi isso que eu estava dizendo até agora. Então, se chegar lá no juiz, o MP pode dizer assim, eu solicito o arquivamento do inquérito policial, mas a polícia que está apurando as informações não pode fazer o arquivamento do inquérito. O delegado, por exemplo, não pode fazer o arquivamento daquele inquérito. Só quem pode fazer o arquivamento do inquérito policial é com a homologação do juiz. O Ministério Público solicita e o juiz homologa. A natureza do inquérito policial é um procedimento administrativo conduzido pela polícia, que é um poder executivo, e não judicial, que é o poder judiciário. Não é o judiciário, e sim pela polícia, pelo poder executivo. Ele é inquisitorial. A polícia tem amplo poder de investigação, independentemente da vontade das partes. E é um sistema probatório, né, que vem buscar provas para uma denúncia ou arquivamento de tal. Qual é a finalidade desse inquérito? É reunir os elementos para identificar a autoria e a materialidade, ou seja, como aquele crime foi cometido. Ele coleta provas para eventual processo, caso haja a denúncia, né? Se tiverem provas robustas e houver a denúncia. E subsidiar o MP com as provas que vai decidir se oferece ou não a denúncia, né? Ou se pede o arquivamento. Quais são as características do inquérito policial? Ele é sigiloso, em regra, para proteger a investigação e os envolvidos, evita a contaminação das provas, interferência de terceiros e a exposição de quem está sendo investigado. Porque, por exemplo, como o meu primeiro exemplo, né? Eu fui lá e tinha uma pessoa só andando na rua e ela não tem nada a ver com crime, mas ela está sendo investigada para saber se ela tem algo a ver, se estava de olho em alguma coisa. Então, se eu
para não prejudicar a imagem daquela pessoa, o inquérito tem que ser sigiloso para não prejudicar a pessoa. Aí eu vou grampear o celular de alguém. Eu vou grampear o celular de alguém e avisar o investigado, olha, tô grampeando seu celular, para caso você receba alguma ligação, para caso você ligue para alguém, essa ligação vai ser gravada. Não tem como, né? Então, não pode. Tem que ser escrito, é um procedimento formal, tudo deve ser documentado conforme o Código de Processo Penal. Nós temos a casca de banana, ofício e oficial. O que é ofício? Quando o juiz, quando o MP ou a polícia agem de forma sem prestar provocação. Ou seja, eu não preciso solicitar. Eu, vítima, não preciso solicitar. Por exemplo, me fugiu o exemplo, mas é tipo assim, ó, eu vou ler o que tá aqui porque eu já escrevi nesse intuito, né? Ofício, não depende de provocação, ou seja, eu não preciso chamar a polícia para fazer alguma coisa. A investigação começa a partir da ciência, mesmo sem a denúncia. Por exemplo, lembrei, corrupção. Eu tenho uma leve desconfiança de que está tendo corrupção e desvio de dinheiro em área X do governo, do meu município. Eu, promotora, desconfio. Vou lá e abro uma investigação, sem necessário uma denúncia. Eu só abro a investigação, né, o inquérito, para apurar o que está sendo feito. Se não tiver nada, beleza. Se tiver, a gente coleta provas na investigação e a gente oferece a denúncia para o juiz. Capite? Então, ofício é quando eu ajo sem provocação, ajo sem uma denúncia. Desconfiei, tô com ciência de alguma coisa assim, faltou um dinheirinho ali e eu vou lá e investigo. E o oficial é conduzido por autoridade competente, o delegado de polícia. É quem vai conduzir aquele inquérito. Ofício é quando eu ajo sem provocação. Oficial é quem conduz o inquérito. Indisponibilidade. Como eu já disse, né? O inquérito não é interrompido ou arquivado pelo delegado de polícia. Para ser arquivado ou interrompido, tem que o MP solicitar ao juiz para que ele arquive ou dê pause. Só o juiz tem esse domínio. O delegado de polícia não tem. Até porque ia ser muito ruim, né? O delegado de polícia descobriu, meu parente tá envolvido. Não, vamos arquivar e deixar embaixo dos panos. Não é assim. Aí ele é dispensável. O inquérito pode ser dispensável em algumas hipóteses. Ele não é necessário estar presente em tudo. Por exemplo, quando há provas suficientes. Peguei fulaninho num assalto, a mão armada. A polícia ostensiva tá passando e pegou o meliante assaltando. Para que vai haver uma investigação se eu já vi ele lá com a mão armada e tomando os pertences de outra pessoa? Não precisa, é só oferecer a denúncia. Inquisitorial, que não há contraditório e ampla defesa, já que só quando acontece isso, quando é aberto um processo. E neste passo é apenas investigação. São essas as características. Atribuições para instaurar um inquérito. A Polícia Civil, competência territorial. Crimes comuns como furto, roubo, homicídio e onde foi cometido. Ou seja, no território, na cidade, a Polícia Civil tem a competência de instaurar, atribuir um inquérito. Polícia Federal, quando são crimes federais, como tráfico, ordem financeira e ambientes da União. Polícia Militar em alguns estados com infrações militares. O inquérito policial é instaurado por meio de... Aí aqui é aquilo que eu já estava explicando a vocês, que ele não precisa ser, muitas vezes, para instaurar o inquérito, ele não precisa ser
provocado. Ele não precisa ser chamado de ter uma denúncia. Uma denúncia anônima, por exemplo. Mas ele pode ser instaurado. Vamos abrir o inquérito quando houver uma notícia crime. Qualquer pessoa que denuncie um crime, foi denunciado, fulaninha denunciou um crime qualquer. A gente abre o inquérito para investigar se realmente houve. Auto de prisão em flagrante, quando o crime é flagrado e o autor é preso, que é quando eu disse a vocês que fui lá, peguei o fulaninho com mão armada, tomando os pertences de alguém, prisão em flagrante. A gente instaura ou não um inquérito. E a decisão judicial MP, que o juiz ou Ministério Público determina a instauração em casos específicos, que é o caso da corrupção, que eu disse a vocês também, que não precisa de uma denúncia para instaurar. A gente pode ter uma desconfiança, né? E o Ministério Público ou o juiz podem pedir essa abertura de inquérito. Quais são as diligências? O que é feito nesse inquérito assim que ele é instaurado? Né? As diligências do inquérito. Nós temos a oitiva do indiciado, que é podendo permanecer calado ou assistido pelo advogado. Ele deve ser informado de seus direitos, ele não precisa conversar, dizer, até porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, principalmente se não souber de seus direitos. Oitiva das testemunhas que vão relatar o que viram, ouviram e devem ser transcritos. Tudo deve ser transcrito para que a testemunha assine por causa do crime de falso testemunho. As perícias são exames técnicos para saber se tem digitais, para saber se tem corpo de delito, né? Isso que aconteceu, se levou muito cacete, não levou. A quebra de sigilo bancário e fiscal, pode ter, né? Mas só podem ser autorizados pelo juiz. Tem que ter uma autorização judicial para que possa haver essa quebra de sigilo. Busca e apreensão também tem que ser autorizada por juiz, né? Tem que ser com mandado judicial. E só em urgência pode ser feita sem esse mandado, mas logo em seguida ele tem que ser avisado ao juiz. Quando há o arquivamento? O MP que decide que não há indícios suficientes para a denúncia, que é o que eu já tinha dito a vocês. MP foi lá, viu que não tinha nada que provasse que foi fulaninho, então a gente não oferece a denúncia para com fulaninho, né? A decisão tem que ser fundamentada, clara e detalhada sob pena de nulidade. Ou seja, se eu vi que não tem provas, mas não fundamentei, aquela decisão ali pode ser anulada, né? Pode ser nula. MP comunica as partes, a vítima, o investigado e a autoridade policial, garantindo a ampla defesa e o contraditório. Foi assaltada e eles vão arquivar o inquérito porque a pessoa que acha que cometeram não cometeu. Mas eu acho injusto porque eu reconheci e eu tenho certeza que foi ela. Eu vou lá e posso recorrer. Contraditório e ampla defesa. Tem que ser homologado pela instância superior ao Ministério Público que avalia a legalidade da fundamentação. E fundamentação. O arquivamento, o MP decide arquivar, o superior dele tem que aprovar, analisa e aprova, para ver se realmente pode ser arquivado. E o juiz pode revisar essa decisão e reabrir o inquérito e a propositura da denúncia, se houver ilegalidade ou violação de direitos. Que daí essa violação de direitos é mais com os vícios, que são os próximos pontos que a gente vai ver. Desarquivamento apenas se surgir novas provas. O inquérito foi arquivado. Mas eu quero que desarquive. Sim, mas qual documento que você tem que pode mudar a decisão? Qual é a prova que você tem que pode mudar a decisão? O que é que dá para fazer? Não dá para só desarquivar. Eu vou desarquivar. Não é assim. Tem que ter uma prova nova, um documento novo, uma testemunha nova, chave, para que seja reaberto esse inquérito, né? Seja desarquivado. O inquérito policial é probatório, seu liminar, escolhido sem contraditório, serve para embasar a denúncia do Ministério, fundamentar
medidas cautelares como prisão preventiva, busca e apreensão, e tem limitações, pois as provas devem ser confirmadas no processo com a ampla defesa, porque temos aquele velho processinho de poder contestar todas as provas e todas as testemunhas. Ou seja, todas as provas que tiverem dá para ser contestada pelo réu, né, no caso do oferecimento da denúncia. É por isso que tem limitações nessas provas do inquérito policial. E os vícios, que foi o que eu disse há pouquinho, que podem comprometer a validade desse inquérito. Direito à defesa, os direitos devem ser informados, principalmente o de se manter calado no interrogatório. Ou seja, se o investigado estava lá e não foi informado dos direitos que ele tem, foi aí coagido a falar alguma coisa, né? Esse depoimento está viciado, consequentemente, ele pode ser nulo. A quebra de sigilo sem autorização é nula. Qualquer coisa feita com sigilo telefônico, tudo mais, é nulo se não tiver autorização judicial. Coação e tortura são provas ilícitas, ou seja, sem validade. E fundamentação deve ser bem feita, deve ser clara. E, se não, pode ser anulada. Ou seja, nós já vimos os vícios, nós vimos que o probatório vai ser colhida no início, né? E que pode ser contestada durante o processo, se houver um processo. Nós já vimos questão de arquivamento, de desarquivamento, as atribuições para instaurar, as diligências, as características, a finalidade do inquérito, o que acontece com quem faz, né, o inquérito, quem é que faz o inquérito policial, quais são os dois tipos de polícia, o que é que eles fazem, quem é que pode oferecer a denúncia e quem pode arquivar. Lembrando, porque ele enfatizou muito que só quem pode arquivar a denúncia, né, só pode arquivar o inquérito policial, o juiz, ou o MP pode solicitar o arquivamento também. Aí tem uma história aqui de um controle, né? O controle do inquérito policial, que é o controle judicial, o juiz pode determinar diligências, arquivar o inquérito ou rejeitar o pedido de arquivamento feito pelo MP. O Ministério, né? O controle pelo Ministério Público, que vai fiscalizar a legalidade do inquérito e pode requerer diligências, ou seja, pode pedir mais alguma coisinha para firmar aquela denúncia ou arquivamento. E o controle interno, que é a própria polícia judiciária que deve fiscalizar a regularidade das investigações. Ou seja, fazer tudo dentro dos trâmites legais, né? Para não haver a possibilidade de vícios, né? Para que não percam-se inquéritos policiais complexos que poderiam levar pessoas à prisão por algum vício, por exemplo, por uma quebra de sigilo que não foi autorizada. E é isso aí, galerinha. Eu creio que foi só isso. Aí o finalzinho do último slide é assim. O inquérito é um instrumento essencial para a apuração de crimes, mas deve ser conduzido com respeito aos direitos fundamentais e garantias constitucionais. Que é aquela velha história que eu já estava dizendo a vocês há 20 minutos, né? Principalmente dos direitos do investigado, se manter calado e ser acompanhado por advogado e tudo mais. O controle judicial e a atuação do MP são fundamentais para garantir a legalidade e eficiência das investigações. E pronto. 1 hora, 50 slides, mas tudo bem.